Olá, meu querido aluno e minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo legal? Espero que sim. Saudade de vocês. Estamos começando mais uma videoaula de geografia, logo após a vinheta. Galera, nosso tema de hoje é África Subsaariana e América Latina, começando com África Subsaariana. Então, do mundo não desenvolvido, optamos por estudar duas regiões que têm forte ligação com o Brasil, que é a África Subsaariana e a América Latina. A primeira, a África Subsaariana, é porque é o lugar de origem de importante parcela da população brasileira. E a segunda, a América Latina, é por ser a região geográfica na qual o Brasil é parte integrante. Somados os 47 países da África Subsaariana com os 21 latino-americanos, são 68 nações independentes, que juntas tinham mais de 1,5 bilhão de habitantes em 2014, cerca de 20% da população mundial. Mesmo sendo ricas em recursos naturais, fontes de energia, terras cultiváveis, água, mão de obra, cultura e biodiversidade, essas são as duas das três regiões mais pobres e desiguais do planeta. A terceira é o Sudeste Asiático. A própria natureza encarregou de separar dentro do continente africano duas porções com características bem distintas. Com 9 milhões de quilômetros quadrados, o Saara, o maior deserto do planeta, isola a África do Norte da África Subsaariana, embora ocupe áreas de ambas as partes. Tem como limite meridional uma extensa área atingida por intenso processo de desertificação, que é o Sahel, que forma uma faixa contínua desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Trata-se o Sahel de uma região de transição entre o deserto e as áreas mais úmidas do centro-sul do continente africano, onde predomina a vegetação de estepe e clima semiárido. Em consequência do mau uso do solo, o Sahel vem aumentando sua extensão nos últimos anos. A África Subsaariana, galera, estende-se do sul do Saara ao extremo sul do continente africano, compreendendo 47 países, como vocês podem ver no mapa. Vamos agora aos problemas da África Subsaariana. Nessa região estão localizados os países com os 25 piores IDHs no relatório de desenvolvimento humano de 2015 da ONU, com exceção do Afeganistão e 15 outros estados falidos. Todos eles enfrentam problemas graves, gravíssimos, como pobreza extrema, fome crônica, populações atingidas por doenças como AIDS, ebola, tuberculose, malária, doença do sono, entre outras. Grande parte desses países vive em constantes guerras civis e conflitos étnicos. Todas as mazelas da África Subsaariana causam assim uma situação de exclusão social, não social, mas também tecnológica e econômica da região no mundo globalizado. De certa forma, podemos afirmar que eles estão ligados à presença da colonização europeia. A maneira como os colonizadores europeus se apropriaram do continente deu origem ou agravou os problemas nessa região da África. Observando o mapa político da África Subsaariana, nós podemos verificar que o traçado das fronteiras dos países africanos ele é quase sempre reto, formando figuras geométricas. Mas por quê? Esse é o resultado do modo encontrado pelas potências coloniais europeias, como França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha, entre outras,
para partilhar a África entre si no período do imperialismo. A administração adotada pelos colonizadores de exploração dos recursos minerais, afastamento da população nativa das funções administrativas e principalmente de desrespeito à separação dos territórios tribais, trouxe, galera, sérias consequências para o continente africano, como os sangrentos conflitos étnicos e as guerras civis. Além disso, galera, durante a Guerra Fria, houve inúmeros conflitos originados pela disputa entre capitalistas e socialistas por novos países que se libertavam do domínio colonial. Em consequência desse passado de dominação e exploração e de sua própria dificuldade de gerir seus países após a independência política, a África subsaariana chegou ao século XXI como a região mais pobre do planeta. A maioria dos africanos não se beneficia dos processos de tecnologia e da medicina que melhoram a qualidade e a expectativa de vida das sociedades de outros países. Se a região apresentou bons resultados no aumento do uso de telefones celulares e internet banda larga entre 2010 e 2015, alguns dos indicadores das condições de vida de seus habitantes ainda precisam melhorar, mas bastante mesmo. Os países da África subsaariana não representam importante mercado de consumo, infelizmente, e, de modo geral, fornecem produtos primários com baixos preços no mercado mundial, com exceção, claro, do petróleo, né? Reféns do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né? E do Banco Mundial, em consequência do endividamento ocorrido nos anos 1980, os países africanos passaram da dependência das potências que os colonizaram para o domínio dos organismos financeiros internacionais. Podemos dizer que 15 dos estados falidos estão na África e sofrem com conflitos e guerras civis. E um dos maiores problemas é o drama da AIDS. A disseminação do vírus HIV, que é o agente causador da AIDS, é outro grande problema grave, que vem alterando a estrutura da população dos países da África subsaariana, interferindo em sua economia, já que a população economicamente ativa está diminuindo cada vez mais. É grande o impacto da AIDS na demografia de um país, pois há uma mudança nas estruturas etárias. Geralmente, as taxas de mortalidade são mais elevadas entre crianças mais novas e adultos idosos. Mas hoje, no sul da África, a mortalidade é maior entre as pessoas que se encontram na faixa dos 30 anos. Em contexto diferente, essas pessoas estariam em plena idade de trabalhar. A expectativa de vida no continente africano tem sido afetada grandemente por essa epidemia. A média da expectativa de vida na África subsaariana, em dados de 2015, era de 58,5 anos, quando poderia ser bem mais alta, né? Se essa epidemia fosse controlada, gente, sem a doença, devido às taxas de natalidade, haveria uma explosão demográfica que poderia elevar sua população a 1,7 bilhões até 2050. Um outro grande fato preocupante é o número de mulheres infectadas com o vírus HIV, o que significa que a expectativa de vida feminina está caindo muito depressa. Calcula-se que na África subsaariana a probabilidade de as mulheres jovens com idade de entre 15 e 24 anos contraírem o vírus HIV é 2 a 6 vezes maior do que em homens da mesma idade.
Desde o início da epidemia até 2014, aproximadamente 15 milhões de crianças na África subsaariana perderam um dos pais ou ambos os pais. Cerca de 35 milhões de pessoas que vivem com o vírus da AIDS no mundo, cerca de 70%, 25,8 milhões, estão na África subsaariana e a maior parte são mulheres, infelizmente. Esse é o lugar do planeta onde a doença se espalhou mais rápido, embora recentemente alguns avanços já sejam notados na prevenção da doença. A parte mais atingida foi o sul da região, como em países como Namíbia, África do Sul, Zâmbia e Zimbábue, onde 15% a 20% dos adultos estão infectados com a HIV. Enquanto em Botsuana, Lesoto e Suazilândia, a taxa de infecção supera os 22%. Devido à alta incidência de AIDS, os serviços de saúde na região, em sua maioria, estão à beira do colapso, por falta de pessoal e de recursos. Nos hospitais públicos da África do Sul, grande parte dos leitos é ocupado por pessoas com AIDS. Apesar de alguns países terem adotado a educação sexual e incentivado o uso de preservativos, só uma política assim de prevenção mais incisiva e de formas de tratamento pode minorar o problema. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura calcula que em 2020 outros 16 milhões de africanos poderão morrer em virtude da AIDS, infelizmente. Ok, galerinha, por hoje ficamos por aqui. Lembrando que as atividades domiciliares e nossos encontros virtuais estão sendo feitos ainda pelo aplicativo Google Classroom e do Google Meet. Assistam mais videoaulas no canal do Professor Roger no YouTube. Quando vocês chegarem lá no YouTube, dá um like e façam um comentário. Inscrevam-se e cliquem no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal, para que nessas aulas as pessoas aprendam mais e mais. Respondam às atividades que vocês estão recebendo para acumularem pontos nesse bimestre. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, galera, é nóis.